Oxe, gente, não sei o que que deu. Não sei o que que deu. Vamos ver se eu consigo. Não tô conseguindo, Ed, tu acredita? Ai, que raiva. Não tô conseguindo colocar você aqui. Aparece pra mim aceitar, mas eu não consigo apertar no botão. Apertar no botão pra aceitar você aqui. Vamos achar um jeito. Vamos dar um jeito aí. Não sei o que está vendo com essa rede social, Jéssica. O que será que deu? Ed, Ed, você tá aí? Calma aí. Estou orando. Já começa na oração aqui. Agora Glória a sim, Deus! agora sim. O que aconteceu? É, Comecei a atualização. repreender, comecei a repreender aqui. O que é isso? Alguma atualização por aí, por aqui. É, Mas deve o ser. Instagram tá assim mesmo. E aí, como é que está? Ah, estou bem com saudade dessa maravilhosa. Ah, Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo te acompanhar. Para quem não ah, sabe, a Ed, a gente se conheceu aqui através das redes sociais e ela tem um projeto maravilhoso. Todos os dias de manhã, ela acorda o pessoal assim já trazendo uma energia assim ó, fora do normal, ai, meu Deus. né? E edificando muitas Eu vou dar pessoas. aqui. E edificando muitas pessoas, isso é incrível. Eu sou uma fãzaça da Ed. Ah, Ela é, obrigada. ela é mentora também, consultora, faz uns projetos incríveis aí sobre propósito, né? Alinhando as pessoas a descobrir aí a identidade. Sim. Então, vou deixar tu se apresentar, Ed, vou ir chamando aqui o pessoal, Uhum. que eu acabei perdendo na outra live também, Procura aqui mas no vai se grupo WhatsApp. apresentando. Então, eu tô mandando aqui para algumas pessoas também. Então, eu estou por aqui, né, por essa via, por esse caminho desde 2019, fazendo aquilo que faz arder meu coração, né? Que é levar uma mensagem nova, uma palavra, sabe, uma alegria nova para as pessoas. Uma vez que tem muitas pessoas que ainda estão sem confiar em si mesmo, né? E muitas pessoas buscando confiança em outros caminhos, quando na verdade está tudo dentro de você mesmo. E a gente vai se. Eu estou tentando, né? Diz que quem tenta não consegue, mas eu acredito que eu estou no meu propósito e o Senhor abençoando o meu propósito, né? De levar essa esperança para as pessoas. Eu digo sempre: tem jeito para tudo. E ainda mais que a gente tem um auxiliador, né? Que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E assim, eu estou hoje em formação, estou professora, né? Mas isso não define quem eu sou e quem eu desejo ser na minha jornada, de vida, no meu propósito. Há muito tempo eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu nasci para fazer? Porque eu não me contentava apenas com a minha profissão. Existia um vazio existencial muito grande dentro de mim. E eu descobri por meio do que eu faço hoje na internet que o segredo é o transbordo.
de que nada adianta eu passar horas e horas estudando, ou buscando a palavra, ou buscando autoconhecimento, se eu não ensino para ninguém. E aí, eu ouvia o meu mentor falar sobre isso, e eu digo, meu Deus, cadê a coragem, né? De ir para frente, de dar a cara para bater. Porque ainda há pouco eu vi um post de Estela, acho que Estela tá aí, não sei, que dizia assim, quando você vai para frente, você se expõe, né? Você fica visto. Alguém vai tacar ali uma pedrinha, né? Mas diz que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, Exato. eis-me aqui, né? Eis-nos aqui, né? Fazendo algo novo acontecer na minha vida, primeiro, né? E depois, e como consequência na vida de outras pessoas que chegarem até a mim, que Deus colocar no meu caminho. Porque eu acredito que ninguém coloca, as pessoas não chegam na nossa vida por acaso. Existe um propósito. Existe uma finalidade para tudo isso. Tá certo? Aqui então, aqui sou eu, Ed Matos. Deixa eu compartilhar aqui no grupo do WhatsApp. Tá, eu vou ir falando então. Qual Vai. é o intuito da gente? Eu sei que tem gente nova que entrou aqui, tem alguns que recém são chegados aqui no perfil. Esses encontros que eu faço todos os sábados às 16 horas, ele acontecia somente lá numa outra plataforma, e ainda acontece lá, porque eu sempre deixo, né, nesse horário uma pílula, sempre deixo, que a gente faz mesmo de nos conectarmos direto na fonte. Quando eu falo direto na fonte, é que eu abro mesmo a Bíblia, eu busco ensinamento da palavra e eu trago alguma coisa que, como uma história de como eu pratiquei aquela palavra na minha vida, como eu pensei e posicionei aquela história para edificar a minha vida, porque meu intuito mesmo é de avivar mesmo os leões que tem dentro da gente. E esse leão que eu falo é o leão de Judá, é Jesus Cristo que está no coração de cada um de vocês, no coração de cada pessoa que passa por aqui. Muitas vezes a gente acha, né, que nem a Ed falou desse vazio, da gente sentir esse vazio nada mais é a falta da gente se conectar com Deus. Então, quando a gente descobre mesmo, e quando a gente começa a encher esse vazio com palavras que edificam, a gente começa a pôr esse leão de Judá para fora e ele começa a reinar sobre as nossas vidas. E esses encontros que eu faço no Café Entre Leões, que eu achei interessante trazer outras histórias para vocês, é porque existem muitas pessoas que estão avivando esse leão dentro delas. E eu acho fantástico porque cada uma vai gerar uma conexão diferente com vocês. Talvez a minha história para você não faça sentido, mas a história da Ed talvez faça muito mais sentido para você. Então, esse Café com Leões é para a gente edificar as nossas tardes, sim. É para a gente levar a sabedoria para dentro da nossa casa. É para a gente olhar melhor para dentro de nós mesmos antes de estar contribuindo com qualquer outra pessoa. Porque eu e a Ed, a gente começou olhando para nós primeiro. A gente começou a preenchendo esse vazio primeiro dentro de nós primeiro. E a gente continua, né, Ed? É uma tarefa assim que a gente faz todos os dias de procurar aonde está mais um pedacinho ali que a gente precisa preencher com ele. Então, é constantemente, né, isso, é essa busca e é uma paz maravilhosa. Esses dias até mesmo eu comentei com a Ed, eu passo por luta sim, eu estou passando por uma luta, mas eu nunca senti tanta paz no meu coração, nas coisas que eu estou fazendo, que se torna tão mais simples eu passar por isso. É fantástico. A gente tem um outro ver. E se eu não tivesse esse vazio preenchido, eu estaria ali frustrada, abatida, abalada e muitas vezes parada, estacionada, como eu imagino e como eu vejo muitas pessoas paradas. Então, é realmente para edificar nossas tardes. A gente não está aqui para contar lorota nem fofoca de ninguém. A fofoca é uma fofoca evangélica.
É sobre falar mesmo de um Deus maravilhoso, né? Então, é isso mesmo. Eu queria deixar a Ed falar, porque ela tem tantas histórias incríveis das experiências dela com Deus, que eu trouxe ela mesmo para compartilhar com vocês, que ela é uma leoa, assim, ó, fora do normal. Ah, Admiro muito ela. E ela obrigada. ativa outras mulheres também, ativa muitas outras pessoas. E eu quero que ela compartilhasse isso. Pode falar, Lid. Quando você falava, nós não conseguimos o nosso papel aqui de estar curando vidas, né? Tocando vidas. Mas nós nunca vamos conseguir tocar e nem curar vidas se nós não estivermos curadas, né? No nosso interior. Porque jamais a gente vai conseguir tocar na alma, né? Que é uma coisa tão pura e tão linda. Se nós primeiro não tiver tido essa experiência de ser curados, de ser amar, nos amar, né? É o processo de autoconhecimento, de autocura, de autoamor, até de autocuidado, para depois você transbordar, né, para outras pessoas que estão ao seu redor. E assim é o que diz, muito mais do que o testemunho tem muito mais validade do que as palavras que eu digo. Né? As palavras têm poder realmente, mas no que se refere ao que eu vivo, eu vou ter que dar testemunho de vida, na minha verdadeira essência. Então, não é somente eu chegar aqui, você, tantas e tantas pessoas, abrir essa câmera aqui que é muito fácil. E eu vou falar, eu vou aqui, vou fazer um devocional todas as manhãs. Eu vou ler aqui a palavra todas as manhãs. Se isso primeiro não aquecer o teu coração. É, Se isso primeiro não fazer arder o teu coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu acordo todas as manhãs e eu quero fazer um devocional? Você está aqui todo sábado fazendo café conosco. Por quê? Tem propósito. Primeiro o Senhor aqueceu o nosso coração, fez um chamado, né? Vem cá, Jéssica. Né? Você se aproximou, ele disse, aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vocês. Aí você se aproximou, ele, vem cá, Jéssica, eu tenho um propósito. Eu tenho aqui uma ferramenta para você. E na minha vida não foi diferente. Porque de que adiantava eu ter experiência? Que adianta nós termos experiências com o Senhor todos os dias, né? Todas as manhãs, e eu fechada, trancada para mim mesma. Que serventia tem? Que validade tem? Se o Senhor diz, ide anunciai, né, o meu nome às nações. Eu não sei que versículo é, eu não guardo muito versículo, só se eu estiver todo dia falando sobre ele. Que diz assim, vai ao mundo de 2 em 2 anunciar o evangelho. Só que a pegada agora é diferente, né? A pegada agora é diferente. A gente está no século XXI, né? Já não dá mais para ir de jumentinho, já não dá mais para ir de cavalo, às vezes nem de trem dá mais, né? Não dá mais. E a gente tem essa ferramenta aqui que nos favorece muito, né? De todas as manhãs, que maravilha a gente acordar de manhã. E a primeira coisa que nós fazemos é uma conexão com o Senhor. Não tem preço. Não tem preço, né? Nossa base de tudo, a base da nossa vida é a espiritualidade. Sem ela, nós não somos nada. E se tentarmos ser alguma coisa, vai ser com muita, muita, muita dificuldade, com muitos perrengues. E quem não tem, né? Como você mesmo falava. E se tiver, a gente vai sair deles exato, é com muito aquela rápido. paz que excede a todo entendimento, que a gente nem entende por que é que eu estou passando por tudo isso e eu consigo sorrir. Não é verdade? É verdade. É uma coisa assim fora do comum. É uma coisa louca. Eu estava agora numa aula e até nós estávamos falando sobre terapia. Nós falamos um pouquinho sobre terapia, que entrou nesse assunto.
E eu adorei o jeito que uma pessoa se posicionou lá e ela falou assim: terapia realmente ela entrou em contradição que a outra pessoa falou que as pessoas pensam que é só para loucura, né, a terapia, que é só para pessoa louca. E daí ele falou assim: mas eu discordo, porque realmente é para as pessoas loucas. Não tem como eu tirar isso. É para loucura mesmo, é quem pensa realmente fora da caixinha. Então, Exatamente. realmente eu prefiro ser louca, taxada mesmo como louca, do que viver uma vida normal sem Cristo, sem Deus, sabe? Eu quero viver muito essa loucura, porque é tão saudável, tu não tem Muito. noção. É o começo de onde as pessoas deveriam começar, é o espiritual. Ó, chegou minha boneca aqui. Ai, que linda. Então, é por onde as pessoas deveriam começar, sabe? A alimentar o espiritual. Por que que eu digo isso, gente? Porque quando eu comecei a alimentar o meu espiritual, por mais que tinha aquele ato de orar, né? De vir ali procurar a Deus, né? Mas eu não tinha intimidade com ele. No momento que eu tive, sim, intimidade, intimidade que eu falo, não é uma simples oração, é de tu trazer todo dia ele para tua casa, de tu sentir ele todo dia, de viver uma loucura assim que quando te fala no coração e tu botar em prática, é um negócio doido mesmo, assim. Quando eu comecei daí a fazer mesmo essas loucuras, entrar em obediência, de pegar a palavra, isso começou a dar uma volta na minha vida, assim, de 360 graus. Por que que eu falo isso? É Porque incrível. mudou o corpo, mudou a minha feição. Eu amo muito aquele provérbios que diz assim, que quando a gente recebe, agora eu não vou saber certinho dizer, porque eu também não sou boa, não, é de guardar, né? Mas sei que está em provérbios, que diz que nós formoseamos o rosto, né? Quando estamos com aquela luz, com aquela paz dentro de nós. Coração Então, alegre, formoseia o rosto. isso aí. Então, quando acontece isso, é quando realmente teu espírito, a tua alma está de bem com tudo. E isso é tão nítido. Eu vou sugerir para vocês fazerem uma atividade, que é olhar a foto de vocês. Sabe por quê? Porque eu, através da minha foto, Deus me mostrou. Olha a tua foto antes e olha a tua foto agora. Vê se não está formoseado o teu rosto. Qual que é a tua expressão agora? Sabe? Verdade. Até no espelho, você fazer isso. De todo dia você se olhar no espelho, você vai ver que um dia é diferente do outro. Às vezes a gente tá borocochô, às vezes a gente tá, tipo, triste, mas quando a gente tá com Deus, mesmo estando se sentindo triste, a gente mostra uma outra feição. A gente tá de outra maneira expondo aquilo. A gente pode estar sentindo aquilo ali, mas tentando resolver. Mas Sim. quando a gente não tá com ele, a gente não tenta resolver. A gente só mostra prostrado, para baixo, sabe? Então é maravilhoso, assim, essa loucura mesmo que a gente falou, da gente ter se disposto nas nossas vidas a buscar isso dentro da nossa casa. Eu tinha um entendimento que eu só podia tocar e sentir a Deus quando eu fosse na igreja. Eu tinha esse entendimento. Então, sempre eu dizia assim, se é para mim pedir socorro, se é para mim ver, eu vou lá na igreja. Se é para mim alguma coisa, eu ia na igreja. E no momento que eu quebrei esse laço de religiosidade na minha vida, eu comecei a ver que Deus estava a todo momento comigo, que todo momento Ele estava na minha casa, que todo momento, se eu fosse em algum lugar, Ele estava comigo, me guardando, guardando o meu lar. Então, todo momento Ele estava comigo naquela experiência maravilhosa. E eu comecei a quebrar isso em mim. Hoje eu vou sim na igreja, mas eu vou para gerar comunhão. Eu não vou para procurar Deus. Eu vou lá para ter comunhão com outras pessoas, para alimentar ainda mais essa energia para continuar viva nas outras pessoas e eu exercitar ela na minha vida. Mas não por eu ir lá procurar Deus. Vamos continuando, vai me É contando mais disso. interessante você falar sobre essa questão de que
nos disseram isso, né? Colocaram, induziram isso em nós, que nós só podemos ter conexão com Deus se nós formos ou estivermos diretamente ligados à religião, né? Colocaram, infiltraram isso na nossa cabeça, eu digo até na sociedade, É, de que você terá salvação se você aderir, eu vou usar a palavra aderir a uma religião. exato. Porque tem muita gente que se diz pertencer a uma religião, mas no fundo, nem tem aplicabilidade ao que a religião mesmo diz. Apenas diz, eu sou. Mas se você for olhar para a sua vida, para a vida da pessoa, o que a pessoa vive, não tem conexão nenhuma com a religião que ela diz seguir. Então, colocaram isso em nós. E mim não foi diferente, Jéssica. De que eu precisava estar na igreja para que eu me sentisse amparada pelas graças e misericórdia de Deus. Para não me É, sentir condenada. E quando, por um período, eu comecei a ter essa compreensão, e eu comecei a não ir, nos momentos que era preciso que eu fosse, eu me acusava, veja o grau e o nível. Eu me acusava, meu Deus, eu não fui para a igreja hoje. Vinha um sentimento de acusação. exato. Porque, primeiro, pessoas nos acusam. Né? Pessoas nos acusam, pessoas que estão talvez no nível, né, acima lá, nos acusam, você não foi, né? É, Então, se você perder a missa, você pecou, se você perder o culto, você pecou. Então vem um sentimento de acusação sobre nós. Só que Deus não é acusação. E religião nenhuma vai me trazer salvação. Né? exato. A religião nenhuma vai te trazer salvação. Sinto em dizer. Né? E não é todo mundo que está preparado para ouvir isso. É verdade. Olha, Deus estava falando que a minha religião não vai me salvar. Eu sinto em dizer que não vai te Não, salvar. Porque eu achava que sim. Eu achava que eu permanecendo ali, eu estou salva. Eu achava que eu estando na igreja 3 vezes na semana, naqueles dias distintos, beleza, glória a Deus, está tudo muito bem. É como se assim, compromisso feito, né? A tal obrigatoriedade, né? exato. De estar, mas no fundo, o vazio. E eu posso dizer com toda a propriedade que quando entendi isso, de fato, que a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus independe de eu estar lá, de eu ter uma religião definida. Como você falou, se é importante, vai. Se por favor, né? É bom, vai para a igreja, vai para celebrar, vai para. Mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, Deus é muito maior do que a igreja, do que os templos nas quatro paredes. É muito maior. E nós precisamos validar isso dentro de nós. E nós precisamos validar isso, porque existem muitas pessoas, como diz a palavra, né? Que Jesus que chegou no templo, ele fez o quê? Ele derrubou tudo. Por quê? Estava tudo errado. E muitas vezes, e quantas vezes nós estamos nos templos e fazendo tudo errado. Aquela tal hipocrisia. Não estou condenando ninguém, né? Quantas vezes eu também fui hipócrita. A tal hipocrisia de apenas estar lá por estar. Na hora de você estar ali na presença do Senhor, você não está distante. Volta para casa do mesmo jeito que você foi, não foi edificada. E quantas semanas eu passei do mesmo jeito, sem sentir sem sentir a construção do Espírito Santo de Deus em mim. E nós precisamos ter conexão com Deus para quê? Para a gente ser moldado segundo o coração dele. Exato. Esses dias eu estava meditando sobre isso, né? Que Deus nos criou e ele já sabia, ele já sabe de tudo, quem nós somos de fato. Aí a gente cresce, lá nos 5 anos, vai para 7 anos, é uma fase que você talvez foi bloqueado por algumas coisas, né, na sua infância e tal, e você vai crescendo com todos aqueles bloqueios emocionais e tal, e vai chegando na fase adulta e você perde aquela verdadeira essência que você nasceu para ser, né?
se perde no meio do caminho por causa dos acontecimentos, sem base, sem estrutura, sem direcionamento. E aí eu estava pensando, Senhor, o que é que tu queres? O que eu desejo hoje é que tu faça em mim, me faça como realmente tu me chamou para ser, desde toda a eternidade. Né? E aí ele não jogou a forma fora. Né? A forma está com ele. Então ele sabe quem eu sou. Ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe das minhas limitações. Ele sabe para quem eu fui chamada. E por muito tempo na nossa vida a gente fica escondidinha por causa das nossas limitações, dos nossos bloqueios. Mas o Senhor diz, vem para fora. E para nós virmos para fora, a gente precisa buscar assemelhar-se ao coração de Jesus. Exato. E nós só vamos nos assemelhar ao coração de Jesus com intimidade com Ele. E é nessa intimidade com Ele que Ele vai nos moldando, pegando sabe aquelas porquinhas que a gente tem para apertar as portas. E Ele vai ajustando, vai apertando, colocando tudo no lugar. Essa intimidade com Deus, para mim, faz isso. Me faz assim. Vai me colocando no eixo. Vai me colocando no lugar. Eu distante dele. As porquinhas soltam todas. E quando essas porquinhas estão soltas, as portas vão caindo, e assim vai caindo. Daqui a pouco a gente já não tem mais conserto. E aí a gente fica apertando mais ali. E o que são essas porquinhas caídas? Aí vem os ressentimentos. Eu chamo os 3 R's, né? Vem os 3 R's, que é o ressentimento, raiva, rancor, tomando conta do nosso coração. Vem os machucados, vem o mimimi da nossa parte. Porque eu não consigo, porque eu sou isso, porque eu sou isso. Então, em Deus, a gente está sempre lá, sendo ajustadinho, apertando aqui, ajustando ali. Sem Ele, a gente tem esse armário que precisa de ajuste toda hora, toda hora, toda hora. Para mim, espiritualidade é isso. É que no caminho a gente está sendo moldado. Prontos? Eu acho que a gente tem que estar em processo. Sempre. Mas é maravilhoso estar em Deus. Estar na presença de Deus. E sabe uma reflexão que eu vi hoje até no Instagram? Uma foto, acho que vocês vão usar a imaginação a nosso favor agora. Uma fila, né? De pessoas. Uma fila enorme. Que diz assim, nós estamos na fila. O tema era isso, nós estamos na fila. E quando chegava lá no finalzinho, as pessoas iam subindo para o alto. Para dizer que a cada minuto alguém está indo. Está subindo. A cada minuto alguém está sendo devolvido. O Senhor chamou. Mas a gente não sabe qual é a nossa hora. Em que a gente não pode sair da fila. Nós estamos na fila. Não podemos sair da fila. Não sabemos qual é a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu não sei. Quem é o último? Não sei. Eu só sei que nós estamos nessa fila. Mas enquanto isso, o que é que eu estou fazendo? Porque a minha hora vai chegar. Enquanto isso, eu tenho que me preparar. Eu tenho que viver melhor. Né? A nossa vida aqui na Terra é um ensaio para a eternidade. Exato. Né? E nesse ensaio para a eternidade, a gente tem que fazer o quê nesse ensaio? Vamos sorrir mais, vamos perdoar mais, vamos buscar ter qualidade de vida, vamos cuidar da nossa saúde emocional, espiritual, corporal. Vamos soltar esses 3 R's, o ressentimento, raiva, rancor. Não vale a pena. Se você está na fila, você não sabe qual hora que você vai, você não sabe a ordem, pode ser agora, pode ser depois, pode ser amanhã. E aí, o que é que eu tenho feito? O que é que vale a pena mesmo viver nesse tempo, nesse ensaio para a eternidade? Está na hora da gente soltar muitas coisas, se aproximar do Senhor mais e mais. Que nem essa que tu fala, né? Eu sempre falo em mentoria mesmo, que através da gente mudar o nosso pensamento, né? A forma da gente pensar. E é por isso que eu também trago, né, esse projeto da gente pensar em Cristo, em Deus, né? A gente muda esse pensamento, a gente gera uma nova emoção, um novo sentimento. Deus faz isso no nosso coração.
e a gente vai gerar um comportamento novo. E esse comportamento novo vai nos unir a resultados novos. Então é um processo. E isso é constantemente. Sabe, eu adorei essa imagem assim que tu trouxe de reflexão para nós, sabe por quê, Ed? Porque quando eu estava em idolatria, em religiosidade, eu pensava muito que se eu fizesse certo, eu seria salva. Mas eu não entendia o que era a salvação. No momento que eu me recolhi, que eu realmente aprendi sobre o que é Deus, sobre o que é sentir, o que é viver, o que é obediência, e todos os princípios que Ele quer para a minha vida, eu tive esse entendimento que meu maior medo não é não ficar salvo. Eu não tenho medo. Em relação mesmo, eu não tenho medo. Eu tenho temor, sabe por quê? Eu tenho temor de que na hora que ele vai me chamar, ou na hora que eu quiser abrir a porta do reino, ele diga para mim: não, eu não te conheço. Meu Deus. Então, essa frase para mim mudou completamente a minha vida. Porque realmente, quando eu bater a porta do reino, quando eu querer estar com ele realmente lá em cima, eu quero escutar assim: vem, minha filha amada, que eu te esperava, vem pra cá. Ou ele diz: você é a fulana que eu esperava, que eu aguardava aqui, você é o ciclano que eu aguardava aqui com o coração cheio. Eu quero sentir isso, sabe? E todos os dias, a real mudança que eu fiz na minha vida foi porque realmente eu anseio por esse momento. Eu anseio viver o reino aqui na terra e eu anseio ser reconhecida por Deus como a filha, realmente, a filha amada, sabe? Eu sei que eu vou errar, não sou perfeita, não existe perfeição, né? Não existe querer também agradar todo mundo, não existe isso. Não é isso, não quero fazer isso com ninguém, não quero isso para minha vida. Mas eu quero sim, a cada passo que eu dar, estar mesmo nesse processo e ser acompanhada com Deus, com Cristo ao meu lado. Eu quero sim estar nessa caminhada, eu não quero estar sozinha. Gente, caminhar sozinha eu já tentei. E eu vou dizer bem assim, muitas vezes eu guardei Deus no bolso e eu não quero que vocês façam isso. Por que que eu falo de guardar Deus no bolso? Porque na hora que me convinha, eu tirava ele do bolso e usava. Na hora que me convinha, eu pedia alguma coisa. E não é assim. Não use Deus no bolso. Deus não é nada de tu estar guardando no bolso. Não é no bolso que ele quer ficar, não. Ele quer no teu coração, agir através do teu coração. Ele quer todo momento tu dar ouvidos para ele. As batidas que rolam aí no teu coração, ele quer que tu dê ouvidos, que tu entre em obediência, que tu saiba usufruir. Deus tem tantos presentes para ti que tu não pega por falta de conexão. Por falta de conexão. Tem tanta coisa que ele já sonhou para tua vida que às vezes por tu não estar com ele, tu não entrou no caminho certo. E depois tu tá lá, ai Deus, por que que o Senhor fez isso comigo? Jamais ele vai ser inapropriado de dizer um não ou se envolver diretamente contigo sem tu querer ter relação. Sabe, Ed, eu aprendi muito isso. Deus nunca me negou nada, porque nós temos o livre-arbítrio. Tudo que eu quis, eu consegui às vezes na força do braço. E eu me ferrei porque foi na força do braço. Deus não queria aquilo para mim. Mas olha só como Deus é um pai muito bom. Por mais que você errou, por mais que foi na força do braço que você conquistou aquilo, ele diz assim: vem cá, filha. Não fica assim, triste por ter dado errado. Eu vou te mostrar como nós vamos fazer dar certo agora. E ele começa a vir contigo e começa a fazer as coisas darem certo. E daí tu vê como é prazeroso estar com ele fazendo as coisas certas, que te diminui um tempo assim, ó, estonteante de tu tá errando. E daí É tu começa a interessante viver aquilo. você falar aí, que eu me lembrei de um versículo, é Coríntios 2:9, salvo engano, que diz assim: o que Deus tem reservado para vocês.
olhos nem viram, ouvido jamais escutou, e mente humana jamais imaginou o que eu tenho preparado para vocês. E sabe por Exato. quê? A gente não se apropria disso, porque a gente está desconectado. E É essa bem. semana foi até no devocional esse versículo. Ele tinha preparado o devocional, o versículo, né, do dia seguinte, e fui orar, né, para dormir. E Deus me dava esse versículo no meu coração. Primeiro ele falava para mim. Sim. Ele dizia: Ed, o que Deus tem reservado para você, ninguém viu, ninguém jamais ouviu. As pessoas jamais imaginaram. E é real, porque grandes coisas têm acontecido. E são invisíveis aos olhos humanos. São invisíveis aos meus vizinhos. São invisíveis às pessoas, até da minha família. Porque o que ele faz conosco é uma obra-prima aqui dentro de nós. De você estar vivendo muitas vezes, em muitos momentos, talvez, você pode dizer: quem tem Deus, ela faz devocional todo dia. E a vida dela é ótima, eu confesso, é ótima. Mas eu confesso também que existem picos e vales. Né? Existem picos e vales. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a gente tem a Deus, eu vou nessa promessa. Na Bíblia tem mais de 8.000 princípios. Mais de 8.000. E quais deles eu estou me apropriando? E é um dos, né, para nossa vida. A gente tomar posse, para pegar como graça de Deus para nossa vida. Mas eu só vou conseguir fazer esse download se eu estiver conectada com Ele. É simples demais, a gente que complica. É. Eu queria pedir, Ed, para as pessoas ir colocando se você teve alguma experiência, alguma dúvida, alguma coisa em relação, né, à religiosidade, né, ao fato assim de tu não saber como começar a se conectar com Deus, né, ou se tu tem uma experiência com Deus e quer compartilhar, deixa nos comentários que a gente vai estar acompanhando também os comentários, tá, pessoal? E eu acho a questão da Bíblia, quando eu introduzi, eu tinha a Bíblia na minha vida, porque foi assim. Sempre me falaram que eu nunca poderia buscar a palavra sozinha, por não saber interpretar corretamente. E eu me privei muito, Ed. Eu não lia porque eu tinha medo de que eu usasse alguma palavra para fazer mal para mim mesma. Ó, veja só isso. E eu acabei me privando de buscar a palavra. O máximo que eu fazia era pegar sabe aqueles versículozinhos que a gente pega os papelzinhos assim, que daí é a palavra do dia? A minha bisa tinha aquilo, então eu usava aquilo ali para mim pegar um versículo e aplicar na minha vida. Não pegava a Bíblia em si, né? Porque eu achava a Bíblia muito poderosa para os meus olhos, que eu não ia ter entendimento para ela. Eu precisava de alguém instruído, estudado, que me falasse a palavra. E quando eu quebrei isso, até agora ela tá aqui, mas tá rasuradinha, não vou mostrar para vocês. Quando eu aprendi que eu poderia buscar, porque assim, aquele ali é um livro, é um manual, gente. É um manual. Por que eu digo manual? Deixou escrito como foi o relacionamento que aquelas pessoas tiveram para chegar com Deus. Como é que foi o caminho? Aparece o caminho que eles não tiveram com Deus? Aparece. Aparece o que eles enfrentaram? Aparece. Por que eu digo que é um manual? Porque se você está passando, você vai se conectar com aquelas pessoas que também passaram. E você também vai se conectar com aquelas pessoas que estão no mesmo processo que você ali naquela palavra. Então é um manual. E daí eu escrevi no meu livro, eu ressignifiquei a Bíblia para mim. Eu não chamo de Bíblia. Eu chamo de livro da libertação. Sabe por quê? Porque me libertou de todos os medos que eu sentia, me libertou de todas as coisas que realmente eu enfrentava, que eu achava que eu enfrentava sozinho. E no momento quando eu me coloco de manhã cedo, né, de fazer minha oração, de ler a palavra, ou até mesmo antes de dormir, que eu gosto muito de pegar esse livro da libertação,
É para mim realmente me preparar no meu manual o que que eu vou enfrentar amanhã, o que que eu vou passar por amanhã. E tem certinho as peças ali. Outras pessoas vão te falar mais apropriado que tem sobre finanças, tem sobre relacionamento com pessoas, tem sobre comunicação nesse livro maravilhoso, tem como tu gerar network nesse livro maravilhoso, tem como tu ser rico nesse livro maravilhoso, fala muito sobre riqueza, sobre propósito, sobre identidade, sobre processo, sobre produtividade. Então, basta tu olhar, Jéssica, eu não sei ler a Bíblia. Gente, eu também não sabia. Eu fiquei por meses num livro só, numa palavra só. E eu disse assim, Senhor, até eu não entender direito isso aqui, eu não vou sair daqui. Me deu uma palavra nova para mim entender isso aqui, mas eu quero voltar aqui. E eu continuei ali até eu sair do chão. E, vai me dizer que a palavra é difícil. Talvez comece então com uma Bíblia que tenha uma tradução um pouquinho mais fácil para você, mas comece, sabe? É maravilhoso tu buscar essa sabedoria dele. Eu tô te falando, é um manual, gente. Se vocês souberem usar esse manual, é que nem todos os carros têm um manual. Vocês sabem. Todos os carros. Vai dizer que só quando dá problema tu corre pro manual. Às vezes, só quando dá um probleminha no carro, vou correr pro manual. Mas não é, você tem que ler o manual antes para prevenir. Lá tem as prevenções do que pode acontecer com o teu carro. Então, a mesma coisa, Deus deixou um manual para nós. Um manual para nós nos conectarmos com Ele, para nós vivemos essa excelência. E É é interessante. maravilhoso. E é maravilhoso isso. Esses dias meu marido tinha dito assim, Gé, ele tá recém no processo, né, da caminhada, mas ele tem muito conhecimento da palavra. Ele disse assim, eu parei de ler a Bíblia porque realmente eu achava que era só sobre as histórias dos outros. E eu quero escrever a minha história. Então eu quero viver a minha história, não quero viver a deles. Daí eu disse assim, mas tu tem que entender que ali tá um segredo para te não passar pela história dos outros, para te realmente fazer única e genuína a tua história. Então, dá uma olhadinha naquele manual, volta e meia, talvez não com a mesma frequência, mas dá uma olhadinha, volta lá para ele, porque sempre vai estar lá. Então, é um negócio assim, é surreal, é um novo hábito. As pessoas não têm hábito de ler livros. Mas começa pela Bíblia, com um versículo só, né, Ed? O tanto de transformação que tu não vai passar no teu dia, né? Verdade. As coisas que tu vai começar a acontecer assim, e tu vai dizer, meu, que coisa estranha isso que tá acontecendo comigo. Como é que isso, né? E é um simples fato de tu abrir um novo hábito ali e começar a sarar algumas coisas. Eu achei assim fantástico tu falar sobre os 3 R's, porque no momento que eu fiz isso na minha vida, de me limpar exteriormente para preparar mesmo a casa do Senhor, que é meu coração, eu tive que varrer isso tudo para fora. Eu tive que passar por muito orgulho também, sabe? Eu era muito orgulhosa de pedir perdão, muito orgulhosa de muitas coisas assim que eu enfrentei eliminando esses 3 R's. E no momento que. E isso eu não faço, não fiz só naquele momento, Ed. Eu faço todos os dias. Porque Sim. todo dia vem uma sujeirinha nova. Um desafio novo. Todo Um dia teste. vem. É um teste. Exato. Um teste. Todo Até dia. chegar o momento que você tá nem aí para nada. É um É, teste. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O teste. exato. E você falava assim, aí se perguntava, mas como é que eu vou começar o meu processo espiritual? Pela palavra. Seu marido dizia que pensava que era pelas histórias dos outros, ele queria construir a dele. Mas se você for do começo de Gênesis até o Apocalipse, é a busca de uma pessoa, falando de uma pessoa, de nós mesmos. Veja a história de José, eu estou nem relendo a história de José, né? José do Egito. Como a história de José, nós
Se não viveu, ou já vivemos algumas daquelas coisinhas ali da história de José. Rejeição, perseguição, calúnia, né? Não é, a história é de José, mas é uma história que nós podemos nos espelhar e no final sabermos como superar. Vamos ver a Exato. história de Noé. Você olha para a história de Noé, que é a questão da arca de Noé. Pega a história da arca de Noé e lê aquela história da arca de Noé. Vê se não vai ter alguma coisinha ali que você vai se identificar. Por exemplo, o povo que andava desobediente. Quantas vezes não somos nós mesmos que estamos desobedecendo a Deus? Que Deus olha para nós, Ele não vai nos destruir mais, porque Ele nos prometeu que não iria mais nos destruir. Mas Ele olha para nós com compaixão e misericórdia. Só esperando, volta, meu filho amado, volta, minha filha amada. É do começo ao fim, uma história de amor. Exato. Né? Uma história de amor. Então, por onde começa essa história de amor? Se eu quero ter... não é, eu e Jéssica, nós não estamos falando de religião. Nós estamos Não. falando de espiritualidade. Exato. Nós somos corpo, alma e espírito. Fato. Fato. Né? Isso é fato. Cientificamente é comprovado. É fato. Somos corpo, alma e espírito. Corporalmente eu me alimento, né? Eu tomo um cafezinho, eu como, para o meu corpo manter vivo. Mas e o meu espírito? E o meu espírito? Eu faço o quê? Aí como é que eu posso começar, Ed? Como é que eu posso começar, Jéssica? Começa pela palavra. Né? A palavra vai te dar norte. Eu insisto muito nisso. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu comecei lá em 2019. Aí chama Clube L. Aí eu vou formatando. Tem muita gente, aí tem muita gente que está desconectado, que eu vou enxugando. Quem quiser continuar no grupo, olha o novo link aqui. Para eu deixar quem realmente quer um compromisso maior, Sim. firme. E agora eu fiz de novo. Eu disse, mas agora nós vamos pegar. Olha, você só fica nesse grupo se você estiver disposto a crescer. Só entra no link e estou botando firmeza. O que a gente está fazendo agora? Eu pego um livro, né? E retalho ele por dia. Essa semana o grupo está lendo Gálatas e Hebreu. Então, são 2 livros pequenos e dá para ler 2 capítulos por dia. Então, essa semana, o grupo já leu. Que eu comecei, tem 2 semanas. O livro de Hebreus inteiro e essa semana mais 2 livros. Gálatas e Efésios. Então, é por aí. É daí que vai nascendo o desejo de transformação. É daí que vai surgindo uma prece. É daí que vai nascendo... Porque eu não consigo amar a Deus se eu não o conhecer. Não é isso? Quando a gente nos apresenta um prato novo, uma fruta, eu nunca saborei. Eu não gosto, nós rejeitamos logo. Assim, eu não gosto dessa fruta. Mas você já experimentou? Como é que eu vou saber se eu gosto? Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não experimento Ele na minha vida? Se eu não consigo sentir? As pessoas, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu disse, gente, Deus não vai falar com você de forma audível, não. A gente fica esperando a voz, olhar para o céu, ou ele aparecer lá, ou então a voz audível, minha filha, chamando. Não! Deus não vai falar com você de forma audível. Ele vai usar de Jéssica, vai usar de Ed, vai usar de vocês para falar com outras pessoas. Ele vai colocar sentimentos no teu coração. Ele vai usar a palavra de Deus para te instruir, falar com você. Mas ele quer que a gente busque, esteja com ele. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Exato. É simplesmente assim. De tu realmente buscar esse alimento na palavra, para te alimentar o teu espírito e para te ter novas experiências com Deus. E, sabe, eu tava aqui pensando assim, a gente se propõe a querer, tipo, muitas coisas, né? Se propõe, assim, a querer muitas coisas.
E a gente esquece muitas vezes do principal, que é nos alimentarmos, né? Nos alimentarmos espiritualmente, eu digo. Mas eu quero fazer assim uma breve assim um pensamento. Vocês esquecem de comer quando vocês estão crescendo em alguma coisa? Porque muitas pessoas elas querem ter esse momento mais lazer, mais coisa para elas usufruírem de lugares, de ir em lugares, experimentarem coisas novas, de comerem coisas novas, né? Então elas vão fazer essa pausa para se alimentar disso, para usufruir disso. E agora o espírito, por que que você não faz da mesma maneira, né? Por que que você não para também e alimenta? Sabe, eu falava lá no Café Entre Leões que eu fazia que eu fiz na outra plataforma que eu ainda tenho, eu falo muito sobre a gente ter um leão dentro de nós e a gente querer usar a ração de gatinho, usar a ração de gatinho para esse leão. Quando eu falei no começo da live que é o leão de Judá, gente, imagina só um leão furioso assim, ó, lá dentro. E ele tá louco para sair. Ele tá preso numa caverna mesmo. Não vou dizer uma cela, vou dizer caverna, sabe por quê? Porque a caverna tá aberta, tá aberta. E ele tá lá fraco. Ele tá lá nessa caverna fraco, porque você tá alimentando ele com ração de gato, achando que ele é um gatinho. E você não vai conseguir tirar ele de lá assim. Você tem que alimentar ele com sabedoria, com palavra, se conectar com pessoas que elevem ainda mais essa energia desse leão para ele sair dessa caverna. Sabe por quê? Porque eu vou dizer assim, a gente tava falando sobre Deus falar conosco. Deus me falou através de sonhos sobre esse projeto do Café Entre Leões. Por quê? Porque eu tava numa madrugada e Deus me mostrou um leão. Um leão assim, onde tava muito leões deitados em volta dele. E ele recebeu um chamado, ele acordou, assim, desesperado. E ele saiu dessa caverna e ele deu um rugido tão alto e furioso que ele acordou os outros. Vocês sabiam que cientificamente eu fui estudar isso porque eu queria entender o porquê que Deus tinha me dado esse sonho. Cientificamente, o leão é o rei da selva, não é só pelo rugido, mas é pela vibração que o corpo dele faz de dar respeito a todo o resto dos animais em volta dele. Então imagine só você, se você não alimenta direito esse leão que está dentro de você. Todos nós temos esse leão. Não existe ninguém que não tenha esse leão. Todos têm. Todos têm esse leão dentro do coração. Todos têm esse leão. Só que muitos não estão alimentando ele corretamente. Não estão alimentando, não estão dando atenção para ele, não estão deixando ele lá, escondido, nesse escuro. Se vocês querem tirar esse leão para ele reinar realmente na vida de vocês, para ele sair para fora, brilhar sobre as suas vidas, ter experiências malucas, não estou falando em coisa certa aqui, porque a Ed sabe, é negócio doido, é doideira assim pura. Vai ter perseguição? Vai, porque ninguém aceita você ser diferente. Quando você sair com esse leão para fora, meu filho, olha, aguarde, porque as aventuras recém começarão. Então, comece a alimentar esse leão mesmo com comida de verdade. E a comida de verdade, a carne de verdade que tem é na palavra, é na Bíblia. E é você aprendendo pouco a pouco. Se não sabe, eis-me aqui, Senhor, me ensina a tua palavra, porque eu não sei. A gente falava também, tipo, esses dias em casa, que eu ainda não tenho meu QGR, sabe? Eu ainda não me conectei com pessoas para fazer presencial, sabe, Ed? E daí eu faço com meu esposo. Daí eu falei bem assim para ele, falou bem assim, como é que ele disse? Ele pegou e disse bem assim, viu? A gente, como é que ele disse? Agora me perdi na palavra. Mas ele tinha dito algo sobre a gente pegar e
Ai, olha, meu raciocínio tá bugado agora, chegou a bugar. Mas ele falou algo sobre a gente ter essa experiência assim com Deus, sabe? E daí a gente pegar e simplesmente não poder falar essas coisas, tipo, pros outros por ser mal interpretado, sabe? Por ser mal interpretado. E daí eu disse assim, sabe de uma coisa? Por mais que pareça loucura, eu vou abrir minha boca, eu vou falar. É Porque novo mesmo. é alguém que precisa ouvir, é alguém que precisa saber disso. Não foi nessas palavras assim, sabe? Mas foi algo do tipo, e eu peguei e falei isso pra ele. E a experiência, assim, é doideira, assim, muita coisa fora do normal. Tu vai dizer assim, meu, mas isso não faz sentido, não faz sentido. E daí depois você vai dizer, meu, aquilo que não fazia sentido, tá fazendo todo sentido agora. Porque tá me conectando com tal coisa, sabe? E tu vai, assim, ficar abismado. E é realmente aquilo que a Aide falou antes. Tu vai usufruir de coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos, né, Não nunca ouvi. ouviram. Então, tu vai receber algo assim maravilhoso mesmo. E é só no momento que tu deixa esse leão sair pra fora, mas tu tem que alimentar ele, pra ele estar forte. Pra ele estar forte mesmo e reinar sobre a tua vida. Ah, não tô te escutando. Não tô te escutando. Oi, Uau. Agora deu. Agora deu. uma coisa que o Espírito Santo falava no meu coração. Você sabe o que faz com que as pessoas se afastem de Deus? A religiosidade, a religião. Por quê? Verdade. É para aproximar e acaba afastando. Por quê? Muitos se decepcionaram dentro das religiões, tiveram Uhum. decepções. Né? Exato. Muitas pessoas foram e foram decepcionados, não foram acolhidos, não foram amados, teve aquilo, aquilo lá, tal, tal. Porque são pessoas, né? São pessoas. E aí, como a religião foi decepcionada na religião, acha que Deus só está na religião. E porque a pessoa se decepciona na religião, então cortou o vínculo com Deus. É. Isso é fato. A Fato. maioria das pessoas que se decepcionaram, que desistiram mesmo. Ah, eu quero saber disso não. Por quê? Porque se decepcionaram lá dentro. E aí é como se rompesse um vínculo, né, com o Senhor. Só que a nossa linguagem, a minha linguagem hoje, diz assim: tu não precisa da religião. A É. religião não vai te salvar. Não vai te salvar. Né? Não é porque eu pertenço à religião A que eu estou garantida. Se fosse assim, era muito fácil. É muito fácil. Todo Bastava mundo. eu levantar a bandeira. Olha, já estou aqui, viu? É. Aí eu estava salva. Não é sobre isso. Então, qual é a linguagem, a nossa linguagem hoje? Nós precisamos dizer para os quatro cantos do mundo. E que não é compreendido para muitas pessoas dizer isso. Um dia eu falei isso para uma pessoa amiga minha, que eu disse, ele disse, mas rapaz, você está dizendo isso? Eu disse, estou. Ele ficou bravo comigo. Não, a nossa religião é a certa. Eu digo, vá por aí. Que a gente está vendo muita gente fazendo coisa errada. Lá, ou na denominação A, na denominação B, C, D, E, F, até a Z. Se tivesse mais alfabeto, teria. A nossa salvação não depende de porta de igreja. Exato. Não depende de porta de igreja. E assim, é preciso a gente levantarmos isso para as pessoas. Tu se decepcionou lá, né? Mas Deus não te decepciona. Você pode não estar buscando Deus lá, mas busca Deus cá, na tua igreja, em É. casa, talvez. Você é a Nós própria somos igreja. igreja. Nós somos a igreja de duas pernas. Nós somos a igreja de duas pernas. Na verdade, eu digo, nós somos de duas, mas junto com a pessoa que a gente é unida em casa, nós somos já Isso, as exato. quatro paredes. As Então, quatro paredes estão dentro do nosso lar, gente. eu digo assim, porque a igreja começa em mim. É, A busca pela salvação vai começar em mim. sabe, Eu não Edi, tô...
Pode continuar. Depois eu falo. Quando você falava que a gente vai se encontrar com Deus e vai perguntar pra gente, ô Jéssica, quantas pessoas tu conseguiu impactar, minha filha, com o meu evangelho? Quantas pessoas tu conseguiu trazer pra mim? Ou se você não conseguiu, você pelo menos tentou com o seu testemunho, com a sua vida. É, Então é sobre isso, a gente vive, o Senhor nos convida a buscar a nossa salvação. A salvação nunca vai ser em conjunto. não. E é uma É coisa indivíduo. que é no individual, no cru, nunca vai ser em conjunto. Eu posso ter momentos lindos lá no meu grupo de oração. Eu posso ter que Deus pode falar conosco ali, onde dois ou mais estão reunidos, Ele está no meio, tudo bem. Mas na hora do vamos ver, é eu e Ele. Eu É, e Ele quer falar na minha intimidade, para minha edificação, para a minha salvação. Por isso que eu preciso dessa intimidade. Por isso que eu preciso da palavra. Então, quem aqui já se frustrou dentro da religião? não, e eu ia falar isso agora, assim. Responda aí nos comentários. Eu já me frustrei. Se fosse, nós somos oito pessoas aqui. Quem já se frustrou aqui na religião? Eu. E porque se frustrou, foi embora. É, coloque aí para nós nos comentários, viu? Porque é isso que eu acho que foi a maior quebra para mim, sabe, de na religiosidade, sabe por quê? Existe um momento da minha vida que eu estava diretamente assim conectada com o pessoal da igreja. Eu ia lá, eu louvava, eu estava envolvida em todos os assuntos da igreja. Eu ia lá, eu ia lavar a igreja, eu estava religiosa mesmo, assim. Religiosa que eu digo porque eu não tinha conectividade direto com Deus. Eu só me conectava com as pessoas que tinham Ele na vida. Então eu estava religiosidade pura, assim, sabe? E houve um momento que eu comecei a escutar Deus. E Deus me mandava sair, que era para mim sair da igreja. E eu dizia não, porque isso não é pensamento certo. E Deus vinha com a mesma palavra todos os dias. Começa a te mover, né? Saia daí. E daí eu disse bem assim, daí eu fui conversar com o pastor. Hoje a gente eu já pedi perdão, enfim, né? Porque foi um desentendido. Por isso que eu digo, que nem tu falou, a gente tem que parar de olhar para as pessoas e realmente ver Deus. Vendo Deus te dá clareza de como tu direcionar e como tu ressignificar os teus sentimentos, tá? E daí naquele momento eu conversei com ele, ele disse assim, não, porque isso não é de Deus, tu tem que orar, né, para tirar esse pensamento da tua cabeça, que isso não é de Deus e tal. Mas sempre que eu buscava a Deus, Deus vinha e me falava, saia daí, não te quero aí, saia daí. E eu não entendia, e vinha na palavra, vinha na igreja mesmo, através dos pastores, trazendo aquela palavra para mim, para sair. E tá, e daí eu bem assim, pastor, eu fui até o meu pastor e eu disse, pastor, eu preciso sair da igreja. Eu não sei aonde eu vou, mas eu sei que Deus está comigo. Mas isso foi um choque tão grande para o pastor, que a emoção dele se elevou muito mais que o espírito. E ele veio e disse para mim bem assim: você, alguém que eu fiz tanto por você. E começou a falar tantas coisas ali para mim que eu não teria uma vida plena, que Deus não estaria comigo Não vai te abençoar. que não vai te abençoar, não sei o quê. Você tá Gente, eu fiquei afastada. que eu ia ser uma ovelha perdida do rebanho. E gente, eu escutei tanto isso e eu saí daí, mesmo assim eu saí. Eu nem fiquei pro culto depois de ter falado. Eu saí chorando. Eu me lembro que eu saí chorando da igreja, assim, desesperada, sem saber se daí eu fiquei com dúvida, veja só. Eu fiquei com dúvida do que Deus tinha me colocado no meu coração. E eu disse, Senhor, mas será que eu não estou errada? Então eu não estou escutando o Senhor. Meu, eu fiquei aflita, Ed, que eu entrei num processo tão assim deprimente assim da minha vida eu fiquei assim abalada.
Só que o detalhe, depois que eu fiz isso, a minha vida mudou. Você foi cuidar da sua Mudou. vida. Mudou muita Você foi coisa. cuidar da sua salvação. Meu Deus, eu comecei a ter a presença de Deus na minha casa de uma maneira diferente. Começou as coisas a acontecerem. Eu digo assim, eu não tinha emprego. Começou a vir emprego sem eu largar currículo, das pessoas vindo me procurar para emprego, para vaga de emprego. Começou a ter alimento na minha casa, coisa que eu gostava de comer, assim, tipo, eu ter condições de comprar aquela coisa gostosa. Tipo, começou a vir uma abundância para mim na minha casa, um relacionamento com pessoas que eu nunca imaginei, uma conexão com pessoas que eu nunca sonhei. Eu viajei para praia, coisa que eu não conhecia. Então, tipo, imagina só, eu tinha 22 anos. Era assim, mocinha, assim, sabe? E aí recém tava conhecendo praia, recém tava conhecendo coisas assim. Mas eu tava com Deus, sabe? Era um negócio tão louco, assim, ó, maravilhoso. Eu tive empresa, Ed. Eu tive a minha empresa depois que eu saí. Eu tive muito conhecimento. Então, às vezes, você está, tipo, na religiosidade, está te prendendo de viver algo novo. O que Deus tem Assim como, reservado, né? assim como qualquer outra coisa na sua vida quando você não cria um hábito novo, quando você fica estacionado, parado, inerte ali naquele negócio. Então comece realmente. A frase é: comece a se alimentar, comece realmente a ver com outros olhos a Bíblia. Não olhe com olhos de religiosidade a Bíblia. Olhe com olhos de libertação. Olha como um livro que vai te dar um manual da vida, Manual para da te vida. dar, para te dar direção para te viver algo novo. A gente fica falando de prosperidade, né? Sobre coisas assim, mas é que tem, meu filho. Quando tu anda com Deus, as coisas começam. Claro que a gente tem aqui, às vezes, micro resultados, mas são micro resultados que vai juntar com tantos micro resultados que vão nos trazer assim uma abundância imensa. Então, é sobre tu viver esses momentos com Deus, que é o importante. É tu começar. E começa a alimentar esse leão adequadamente, começa a alimentar ele com carne divina mesmo, com carne da boa, que é ali, na palavra, na sabedoria, que tu vai ver esse leão forte, tu vai ver coisas se transformarem na tua vida. Daí depois tu vai procurar ele de lá e vai dizer, menina, depois da tua live, eu acabei vendo e, meu Deus, a minha vida, eu comecei aplicando isso e a minha vida começou a mudar. Jéssica, eu sei que não é por ti, porque a gente diz uma coisa muito importante. Aqui nós somos ferramentas, nós somos vasos do Senhor. Tudo é para a glória dele e por ele. Não é para engrandecer nós de maneira alguma. E jamais quero isso para minha vida. Não quero. Eu repreendo isso da minha vida. Mas eu quero ver você evoluir sim. E você contar isso para Deus, então já está maravilhoso, que é uma conquista imensa nossa, de todos nós temos conquistado de nós avançarmos juntos para Cristo. Então isso é maravilhoso. É uma caminhada assim excepcional que tu não vai esquecer na tua vida. A Ed eu conheço porque é pela glória e graça de Deus que eu conheço a vida dela. Foi através de um grupo, foi juntando pessoas, foi se reunindo com pessoas no mesmo propósito, foi avançando com pessoas da mesma energia. Teve muita gente que durante esse movimento abandonou a gente por deixar a energia cair, mas não foi por desamparo, né? Ed? A gente nunca desamparou ninguém. Deus sempre esteve com todos eles. É por questão mesmo de buscar, gente. Então, busquem vocês, façam de vocês sozinhos, com vocês mesmos, que vocês vão ter muitas conexões. Assim como eu e a Ed temos essa loucura, essas doideiras, assim, as louquinhas que vivem aí com a presença de Deus na casa, né? Às vezes eu me pego, Ed, até ontem mesmo isso aconteceu. Eu estava no meu serviço, para quem não sabe, eu ainda estou técnica em enfermagem, eu trabalho no hospital. Eu fui buscar uns materiais e daí lá tem uns corredores, sabe?
E eu aproveito esse momento para conversar com Deus. E eu converso mesmo, tipo, eu falo, eu abro a minha boca, eu falo. E eu tava conversando, e daí do nada apareceu o segurança, sabe? O segurança veio cruzando por mim, e eu nem me toquei, continuei. Ele chegou a parar no corredor e disse assim: essa menina não tá bem? Daí eu olhei pra ele e disse assim: não, eu tô bem sim, eu só tô aqui em oração, conversando mesmo. Pode ficar tranquilo que eu tô bem. Tá bem. É Então, incrível. é loucura, assim, mas é um sentimento tão bom, é um prazer tão gostoso de tu abrir a tua boca e falar. Ah, meu esposo diz assim: eu não sei orar bonito, né? Que às vezes a gente ora na mesa, né, para agradecer o alimento, né, agradecer as bênçãos que Deus tem nos derramado com a graça. E daí eu digo assim: mas eu não falo bonito, é o jeito que eu falo com Deus, né? Às vezes eu digo: pô, pai, o que que tu tá fazendo aí, né, nessa área da minha vida? Eu não acredito que o senhor vai mexer nisso agora. Eu não queria, mas já que o senhor quer, vamos lá, vamos dar um jeito. É assim, às vezes, que eu falo. Às vezes é numa linguagem tão, tipo, com gíria ou sem gíria, mas é de um jeito que eu falo com ele. Então não tem jeito para falar, não tem jeito, não tem lugar. É do Qualquer teu hora. jeitinho. É é um telefone interurbano, né? Antigamente a gente tinha que discar, esperar a ligação, né? Fazer. Hoje a tecnologia está muito avançada. Tu vai direto, é ligação a todo Wi-Fi, momento. Wi-Fi O Wi-Fi, aberto. o Wi-Fi aberto. E outra coisa que eu ia falar sobre religiosidade, que na minha família, que a gente quebrou muito, a minha mãe é católica. E daí ela acredita muito que ela acreditava, porque ela tinha que falar primeiro com os santos para entregarem a mensagem para Deus. Daí eu disse assim: mãe, você sabe telefone sem fio? Daí ela disse assim: sei. Pois é, quando você fala para um santo, às vezes ele vai receber uma outra oração e vai esquecer a sua. E não vai entregar da mesma maneira para Deus. Eu sugiro que a senhora faça essa ligação direta. Porque quando a senhora faz direto com Deus, ele pá, lembrou da Ana. É a Ana que está ligando para mim. Eu vou falar já direto com a Ana. Porque ele quer isso. Ele não quer deixar o santo fazer esse serviço por ele. Ele quer ter o prazer de conversar direto contigo. E às vezes os santos eles vão esquecer. Ó, esqueceu, recebeu tanta oração dos outros ali, perdida, essas ligações perdidas que nem vão passar adiante pro chefe. Então, começa a fazer ligação direta que eu acho que vai dar mais certo. E daí, conversando assim, desse jeito assim, conversei com a minha mãe. Desses tempos ela veio me contar, Ed. Meu filha do céu, fiz uma ligação mesmo, Que lindo. né? Então, tipo, acontece que ela faz do jeito dela, orando o Pai Nosso, orando, né, do jeitinho dela, mas ela agradece de manhã cedo, já que é uma ligação direta de agradecimento para Deus, né? É uma maneira direta. E Deus entrega, gente. Deus entrega. Deus nunca quis reter nada para ele. Deus sempre quis dividir tudo conosco. Ele fez essa terra imensa para nós usufruir de tudo. Tudo é nosso. Já está lá no contrato, lá ele fez o contrato de cada terreno de vocês, assim, falta vocês pegar com a mão. E aí, é meu, obrigado, Senhor, né? Falta tanta coisa assim. E eu tô nessa caminhada, eu tô num processo também. Também. Todos nós estamos num processo. E a gente quer que vocês entrem no processo também, É. de se Na mesma, alimentar, de buscar. na mesma frequência. Na mesma frequência, para não deixar ninguém cair, né? Porque eu digo assim, a gente tem que continuar correndo, né? Claro que se alguém estiver no caminho correndo também cansado, a gente vai dar o ombro, né? E ajudar na corrida. Mas agora, se você quiser esperar ou parar, saiba que é só por você isso. É que você desistiu. Mas as pessoas nunca te abandonaram e Deus nunca te abandonou. Ele vai estar ali parado contigo.
mas por decisão sua de você querer continuar parado. Enquanto as outras pessoas estão aqui, ó. Senhor, me dá mais um pedacinho que eu quero mais. Senhor, aonde tá mais? Aonde eu vou? Aqui, entra aqui. Esses dias eu tive uma revelação de um profeta na minha vida que disse assim, que eu estava num caminho estreito, mas que Deus estava na frente desse caminho abrindo essa mata fechada. Mas que era estreito, mas que era para continuar firme. E assim eu imagino Deus. Deus está sempre na frente da gente, assim, abrindo o caminho, sabe? Então a gente tem que deixar ele ali, tem que deixar ele reinar. Quero que tu faça, né? A gente já tem 1h15 de live, Passa rápido. passa muito rápido e eu gosto muito. São coisas assim, quando a gente transborda, faz muito bem para minha alma, me abastece meu espírito. Eu falo muito de abastecer as nossas energias, corpo, mente e espírito também. E uma das maneiras que mais me abastece é quando eu deixo esse transbordar, quando eu transbordo, né, o que Deus tem feito na minha vida, quando eu escuto muito, por isso que eu amo também escutar pessoas, quando eu escuto as histórias das outras pessoas, o quanto Deus, né, fez alguma coisa por elas, eu fico tão grata. Esses dias vieram me contar uma bênção que tinha acontecido. Gente, parecia que eu tinha recebido a bênção, porque eu fiquei tão feliz com a pessoa ter recebido a bênção dela. Então são coisas assim que me abastecem meu espírito. São de ler a palavra, de escutar, né? De tudo isso. Cada pouquinho aqui me abastece mais. Hoje eu já concluo meu dia assim, cheia. Para amanhã, de novo, É o pão desvaziar e nosso de encher de cada novo. dia. O pão É, nosso de cada dia. exato, isso aí. Então eu vou deixar a Caede para, né, as duas tagarelas. Nós somos muitas tagarelas, né, Ed? Muito, muito. O que é que eu digo? Que uma das coisas que nos impede de ter intimidade é quando a gente foi machucado, decepcionado da religião. E uma outra questão é que muitas pessoas acham que para eu ser próximo de Deus, eu vou deixar de ser eu mesma. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Eu vou ter que deixar de vestir isso. Não é sobre isso. É mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Né? E também nos impuseram essa receita, essas duas receitas. É, De que se você não está na religião, você não pode se aproximar do Senhor. Se você não mudar isso, você também não pode se aproximar do Senhor. E muitas pessoas têm medo de deixar suas vidas, deixar de ser você mesmo, de fazer as coisas que você gosta, porque disseram que para você falar de Deus, para você ler a Bíblia, você vai ter que passar por um processo. E não é isso. É para todo mundo. É para todo mundo. Quantas é. vezes disseram para nós, você não, quem lê a Bíblia não pode usar determinada roupa. Não é sobre isso. Quem lê a Bíblia não pode ouvir determinado tipo de música. Não é sobre isso. Quem lê a Bíblia que tem espiritualidade não só pode ouvir música evangélica ou católica. Não é sobre isso. Nos colocaram um bocado de coisa na nossa cabeça para tudo isso nos afastar da essência. Eu posso ser de Exato. Deus, totalmente de Deus, e ter meus gostos, ter meu lazer, fazer meu esporte favorito, ser eu na minha essência. Eu não vou, digamos que eu sou um médico, mas um médico embasado na minha espiritualidade. Eu sou advogado embasado na minha espiritualidade. Uma técnica de enfermagem embasado na minha espiritualidade. Isso que é o bonito da coisa. O sucesso acontece aí. Dos grandes médicos, dos grandes advogados, de qualquer profissão. O sucesso está quando a gente descobre primeiro a nossa essência, que é Deus. E aí a gente vai fazendo o que a gente gosta, né? Vai fazendo o que a gente gosta, vai sendo feliz na vida. Nessa vida que Deus nos deu. Mas não esquecendo da nossa base. A base, que tudo é Deus, a espiritualidade. E outra assim que eu achava, né? Que tipo, eu tinha que me mudar exatamente para receber Deus, bem como tu falou. Eu precisava me mudar, né, para mim receber Deus.
E também eu escutava muito falar, não anda com pessoas mundanas, tu não pode andar com pessoas do mundo. Gente, como é que eu vou chegar nessas pessoas e falar do amor de Deus se eu não andar com elas? Agora tem uma coisa muito importante, não deixar se influenciar, daí sim, né? Não se influenciar em perder os princípios com Deus, isso eu entendo. Mas andar com essas pessoas, tu tem que andar para mostrar para elas o quanto é maravilhoso. Como é que tu vai dar para elas experimentarem disso na vida delas? Como é que tu vai falar desse amor se tu não mostrar amor por essas pessoas, né? Hoje eu tenho entendimento disso. E a mesma maneira ali que tu falou, né, sobre a gente até agora esqueci, eu tô ficando esquecida. Depois que eu peguei Covid, minha amiga, tô Ai, assim, dá uns chute, quebra assim, ó. Mas nessa questão de religiosidade, né, da gente simplesmente assim, como é que eu posso dizer qual é a palavra? Tô esquecendo as palavras. Ajuda a me recordar, Ed, o que que tu tava falando antes, que daí vai vir a palavra. a gente precisa se enquadrar para tentar ser de Deus, abandonar, não andar com pessoas, né? Ah, A sim. gente precisa ser, não deixar ser influenciada, mas tem que ser influência. Isso aí. Daí, lembrei da palavra. É que a gente, na verdade, no processo, a gente vai sim ser moldado por Deus. Isso é um fato. Algumas coisas tu começa a descobrir que realmente tu gosta e era aquilo ali que fazia sentido na tua vida e tu vai deixar de velhos hábitos. Isso é, isso é certo, mas não é uma coisa que tu vai primeiro deixar de fazer para ir ter conectividade com Deus. Não, ele vai te mostrar o sentido do porquê. Realmente não faz sentido tu seguir fazendo a mesma coisa que tu estava fazendo. E daí começa a te abrir. Uma das coisas que eu gostaria de dar exemplo, assim, é a questão da imagem. Eu gostava de usar tal tipo de roupa. E eu me sentia confortável com aquilo, não me incomodava. E eu comecei a buscar a Deus. Hoje, tipo, eu vejo, não é o que Deus quer pra mim. Ele me aceita do jeitinho que eu sou, do jeito que eu gosto de me vestir. Só que o que que eu entendi para o meu relacionamento com outras pessoas é muito melhor que eu me vista de maneira adequada. E Deus me mostrou isso, que era um novo hábito que eu ia começar a ingressar. Não que era algo socado, não, tu vai tirar isso agora, tu vai ficar assim, porque senão eu não te recebo. Não é assim que Deus fala. Então ele vai dando sentido. Ó, Jéssica, agora tu vai se conectar com essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam ter entendimento no que tu tá falando através da tua imagem. E eu acharia, ele ainda diz assim, eu acharia interessante, que nem uma pessoa às vezes fala, eu acharia interessante que você condizisse com a sua mensagem aquilo que você está expondo. Então, você começa daí a criar um novo hábito, uma nova mudança para alinhar as coisas. Mas não é nada forçado. Não é uma coisa que você tem que fazer primeiro para receber de Deus. Não. É uma coisa que no processo do caminho tu vai começar a receber. Isso Assim, é maravilhoso. com certeza. Queria dar aqui então as finaleiras, Ed, que nós ficamos um tempão aqui. Agradeço a todos que ficaram conosco até o final. Agradeço cada pessoa maravilhosa que passou por aqui e recebeu uma sementinha. Agradeço a todos, né, que hoje estão levando, que também vão levar hoje para esse leão um alimento novo. Agradeço aquelas pessoas, então, que vão estar aqui depois olhando essa live, porque ultimamente eu não tinha deixado salva, mas eu tenho sentido no meu coração de deixar salvo para mais pessoas, né? No momento que Deus dizer não, não deixa salvo, eu não vou deixar salvo. Eu quero realmente que vocês, né? Que é um mover de Deus, isso não é para mim, então é para Ele mesmo e é nos horários que Deus quer comandar as coisas.
Estou entrando no ciclo da obediência, por mais difícil que seja. Não é difícil, é desafiador. É desafiador entrar no ciclo da obediência, porque às vezes não dá coragem, não. Às Uhum. vezes vai sem coragem mesmo. Sim. Então, queria deixar mesmo esse vídeo então para as pessoas que vão assistir depois, para elas começarem a se alimentarem mesmo com essa palavra, alimentarem esse leão maravilhoso que temos dentro de nós, para rugir sobre as nossas vidas. Queria agradecer a Ed mesmo, porque é uma pessoa assim que eu enxergo de muita luz na minha vida. Quando Amém. eu saio dos meus plantões, eu consigo pegar os finalzinhos de live, ou um pouquinho da live. Eu agradeço a Deus porque às vezes é uma palavra apenas que eu precisava escutar para dar um direcionamento diferente na minha vida. Creio muito, Ed, que Deus usa muito a sua vida para tocar muitas pessoas e ainda cada vez mais pessoas e vai chegar em nações. Amém. Acredito que a nossa voz, a partir que nós abrimos a boca, deixamos Deus fluir com seu Espírito Santo nas nossas vidas, a gente vai alcançar muitas, muitas joias raras para entregar, né, quando Deus nos chamar. E essas joias, né, são as pessoas que a gente vai cruzar pela nossa vida, que vai causar transformação. Eu creio. Então, quero lapidar muitas joias, né? Quero dizer que estou contigo também, né? Para o que der e vier, a gente tá junto nessa caminhada para uma fortalecer a outra, como sempre a gente tem feito. Às vezes uma vai lá, borocochô, e diz assim, hoje não tô legal, mas cada uma vem com uma palavra edificante, cada uma Sim. vem com uma força de poder, uma palavra de poder para nós nos erguermos naquele momento de luta. Então, isso é o que é estar em comunhão, estar em unidade, tu se importar com a história do outro, né? E ajudar ele também a trilhar um caminho que Deus mostrou para ele individual, mas tu ajudar nesse percurso. Então, sou muito grata mesmo pela tua vida. Tenho várias pessoas, né, na minha corrente de oração. Às vezes eu acabo esquecendo, mas Deus sabe de todas as pessoas que eu tenho carregado no meu coração e eu peço por elas. Então, muito obrigada. Continue sendo luz. Não cala essa boca maravilhosa, né? Por mais que o inimigo tente sobre as nossas vidas, não se cale, porque isso só mostra, se ele tentar, é porque estamos mais perto ainda de receber a vitória. Quero agradecer mesmo, só agradecer, gente. Meu coração é gratidão pura hoje, de uma graça maravilhosa que Deus tem derramado na minha vida, de cada projeto nosso e dos que ainda virão, dessas pessoas maravilhosas que não se calam, né? Que elas continuem abrindo a boca em muitos projetos maravilhosos como esse, surgindo por aí e encantando pessoas. Vou deixar tu falar, senão não começa a falar, o Espírito Santo não deixa eu ficar quieta, Ai, e eu que aí começa agradeço. a fluir, tá? Mas Eu é isso agradeço o aí. carinho, o seu carinho. A gente se conectou por aqui. O sentimento que eu tenho é que a gente já se conhecia a gente já se conhece desde toda a Já. eternidade, né? Existe uma vibração boa, uma conexão maravilhosa. Porque a mensagem é a mesma, né, Jéssica? A nossa mensagem é a mesma. Que não seja nem de minha parte, do meu humano, e nem do seu humano, mas Exato. seja da parte de Deus. E quando é da parte de Deus, a gente se une, a gente se conecta. Porque a É. mensagem nos aproxima. E é isso que importa, né? Muito obrigada por essa tarde, foi uma tarde maravilhosa. Seria uma tarde que eu estaria em casa de boa, mas eu disse, que coisa boa é transbordar, é estar junto, falando dessa mensagem para outras pessoas. E é isso que importa. Muito obrigada, tá bom? Estamos De juntas. nada. Obrigado, maravilhosa. Tchau, gente. Então, fiquem com Um Deus. beijo. Tenham um final de semana abençoado e maravilhoso. Que vocês possam estar tendo esse encontro maravilhoso na casa de vocês com Deus, né? Amém. Estamos juntos. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.